Bem, amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso e iniciarmos o estudo dos atos administrativos. Pessoal, quando a gente fala em ato administrativo, nós estamos falando em um tema realmente muito importante em provas. Há uma incidência, uma cobrança muito forte do examinador quando o tema é ato administrativo. Então, a primeira mensagem aqui, né, para você é que você assista essa aula com atenção redobrada, porque o assunto é importante, o assunto cai em prova. E além disso, amigos, além de ser importante em prova, você, como futuro servidor público, você está fadado a praticar atos administrativos. Essa é a sua sina, este é o seu destino. Tá legal? Porque ato administrativo é a principal maneira da administração pública se manifestar. E você, como agente público, como futuro agente público, sem dúvida alguma, irá se manifestar em nome da administração pública. Daí a importância, né, desse tema em prova e daí a importância desse tema para o seu dia a dia como futuro servidor público. Tá legal? Então vamos lá, né, com energias renovadas, atenção redobrada para esse tema da aula de hoje. Vejam só, pessoal, nós já sabemos que o Estado possui as macrofunções. Daldi, como assim essa história aí de macrofunção? Nós sabemos que existe a função legislativa, né? Existe a função julgadora, existe a função política, né? A função de governo, e existe a função administrativa. A função administrativa, amigos, é o grande objeto de estudo nosso aqui do direito administrativo. Tá legal? São aquelas atuações do poder público em que ele vai buscar de maneira proativa, de maneira concreta, satisfazer as necessidades da população, satisfazer as necessidades da coletividade, né? Buscando alcançar o bem comum, buscando alcançar o interesse público que está traduzido, escrito em uma lei. E aí, justamente para alcançar de maneira concreta, né, de maneira proativa, esse interesse público e efetivamente o que está previsto em lei é que são praticados esses atos administrativos. Para que fique mais claro, amigos, nós vamos dividir o nosso estudo deste tema em 6 grandes tópicos. Tá legal? Então essa aula será dividida nos seguintes tópicos. Olhem só. Inicialmente nós vamos contextualizar aqui o estudo dos atos administrativos, né? Nós vamos falar aqui exatamente o que é um ato administrativo, vamos dar aqui alguns exemplos, vamos distinguir os atos administrativos de outras manifestações, de outros atos praticados pelo poder público. Tá legal? Nós vamos comentar os atributos do ato administrativo. Bacana? Ou seja, as características que tornam o ato administrativo tão especial e tão distinto dos demais atos da administração. Iremos comentar também as classificações dos atos administrativos mais importantes em provas. Legal? Na sequência, nós vamos falar sobre os elementos dos atos administrativos: competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Tá legal? Elementos destes também chamados de requisitos de validade. Não se assustem, nós vamos comentar em detalhes sobre tudo isso aí. Pela importância, nós vamos trazer aqui um bloco, uma videoaula, especificamente para tratarmos dos atos discricionários, dos atos vinculados e do chamado mérito administrativo. Tá legal? E ao final, nós estudaremos as espécies de atos administrativos. Nós estudaremos aqui os atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos, né, que nós conhecemos lá pelo mnemônico NONEP. Bacana? E futuramente nós estudaremos também os mecanismos, as formas de desfazimento, de extinção dos atos administrativos, como a anulação, como a revogação, né, a caducidade, a cassação. Legal? E estudaremos também a convalidação futuramente dos atos administrativos. Tá legal? Então, ao final do estudo aqui, né, pelo menos desse primeiro bloco, né, dessa primeira contextualização sobre atos administrativos, eu espero que você saiba o seguinte, né, você saiba diferenciar ato administrativo
dos demais atos da administração. Legal? Que você conheça, né, em linhas gerais, o conceito, a definição de ato administrativo. Que você saiba quem pode praticar ato administrativo. Bacana, se é só o poder público. Se particulares também sabem, podem praticar ali atos administrativos. Se todos os poderes do Estado podem praticar atos administrativos, ou se apenas um deles, tá legal? E mais adiante, né, é importante que você conheça também os atributos que nós iremos comentar. Bacana? Mas muito bem, pessoal. Aqui nesse primeiro bloco, é importante que você visualize na prática, no seu dia a dia, como cidadão, como agente público, a prática, né, a edição de atos administrativos. Ato administrativo, amigos, nada mais é do que uma declaração, tá legal? Uma manifestação de vontade do poder público. Agora, essa manifestação de vontade, essa declaração de vontade do poder público, ela tem algumas características próprias dela. E é em virtude dessas características que nós vamos comentar que nós iremos diferenciar os atos administrativos de outras manifestações do poder público. Legal? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Vamos agora começar o nosso bate-papo. Olhem só, ato administrativo, amigos, são estas manifestações que nós comentamos e eles são praticados no exercício dessa chamada função administrativa. Legal? Desta função administrativa, que é o modo pelo qual o Estado, a administração pública, busca de maneira concreta e direta satisfazer as necessidades e zelar pelos interesses e bens da coletividade. Legal? Olhem só, a gente sabe que, classicamente, o poder é dividido, né? O poder é dividido ali em poder executivo, tá legal? Poder legislativo e judiciário. Bacana? Muito bem. E a gente sabe também que, em virtude dessa tripartição de poderes, né, tripartição essa que no Brasil é do tipo flexível e não rígida, o executivo, amigos, tem uma função típica, que é a função administrativa. Legal? E nós sabemos que o legislativo tem pelo menos uma função típica, que é a função legisladora ou legiferante, e o judiciário tem uma função típica, que é a função julgadora ou judicante. Daldi, até agora você não disse nenhuma novidade. Muito bem. Nós sabemos que como a tripartição de poderes no Brasil ela é flexível, o legislativo, amigos, e o judiciário, muito embora tenham uma função típica, eles também possuem funções atípicas. Legal? Funções atípicas, como, por exemplo, o executivo também. Mas, como função atípica do legislativo e do judiciário, nós temos aqui também a função administrativa. Tá legal? Então, imagine aí, né, um concurso realizado por um tribunal de justiça, por um tribunal federal. Legal? Imagine uma licitação realizada por um órgão do legislativo. Legal? Imagine aí você, servidor, né, quer prestar lá o concurso, por exemplo, lá para a Câmara de Vereadores do seu município. Quer prestar o concurso para a Câmara dos Deputados em Brasília, para o Senado Federal? Legal? O que vai acontecer? Você, um belo dia, vai ser nomeado. Um belo dia, amigos, você vai usufruir de uma licença. Você vai sair de férias, tá legal? Um belo dia você vai ser exonerado, não é? Grandes chances de você ser exonerado. E o que vai acontecer? Ou ser aposentado? O que vai acontecer? Em todos estes casos, estejamos dentro de um órgão do executivo, dentro de um órgão do legislativo ou do judiciário, nós estaremos diante do exercício da função administrativa. Tá legal? Então, muito embora o legislativo tenha como função primária produzir leis,
Ele também vai praticar atos administrativos quando, acessoriamente, atipicamente, estiver exercendo a função administrativa. Tá legal? Da mesma maneira, o judiciário. O judiciário vai lá, uma vara do trabalho, uma vara de um TJ, de um Tribunal de Justiça, vai conceder férias a determinado servidor, vai praticar um ato administrativo de concessão de férias. Então, quando estiver exercendo aí a chamada função administrativa, todos os poderes irão praticar atos administrativos. Bacana? Então, essa é uma das primeiras características aqui que você precisa saber para se lembrar na hora da prova. Não é apenas o executivo quem pratica ato administrativo, legal? Embora seja quem mais pratique atos administrativos, não é o único. Teremos atos administrativos em todos os poderes. Pegue lá um Tribunal de Contas, pegue lá um Ministério Público, e eles também irão praticar esses atos administrativos, essas manifestações de vontade sujeitas a regime público. Legal? E além disso, outra observação importante que nós precisamos fazer é que ato administrativo, amigos, ato administrativo não se confunde, não é sinônimo de ato político, de ato de governo. Tá legal? São duas expressões que não se confundem. Vejam só, esses atos políticos, atos de governo, eles expressam o exercício não da função administrativa, mas da função política, da função de governo. Legal? Da função de governo, da função política. E nós temos lá, como, por exemplo, Daudi, diz aí exemplo de ato político, de ato de governo. Por exemplo, a declaração de guerra, a celebração de um tratado internacional, legal? O veto a um projeto de lei, a sanção de uma lei. Tudo isso é ato político, ato de governo. E querem um macete? Estes atos políticos, estes atos de governo, amigos, eles não são do interesse aqui do direito administrativo. A gente estuda esses atos lá no direito constitucional. Legal? Lá do direito constitucional. Então, para que fique bem claro, nós estaremos falando de manifestações, declarações de vontade que são emitidas no exercício dessa função administrativa, e estes atos não se confundem com atos de governo, com atos políticos, que manifestam o exercício da função de governo e são objeto de estudo lá do direito constitucional. E para que fique bem claro, pessoal, nós já demos aqui alguns exemplos para vocês, mas podemos citar outros exemplos. Se você dirige um automóvel e se você possui aí a sua CNH, aquela CNH foi expedida para você como resultado de um ato administrativo. Tá legal? Como resultado de um ato administrativo. A sua CNH, a sua permissão, na verdade, ela tem natureza jurídica de licença. O Estado expediu a seu favor uma licença para você dirigir. Legal? Querem outro exemplo? Imagine só. Imagine que você adquiriu aí um terreno, adquiriu um lote aí na sua casa. Um lote aí na sua cidade. E você vai bater lá na porta da prefeitura, meus amigos, para solicitar um alvará de construção. Tá legal? Um alvará de construção. Você precisa de um consentimento do poder público para você começar a sua obra. Legal? E aí a prefeitura vai examinar ali algumas informações e vai expedir ali para você este alvará de construção, que também possui natureza de licença. Também é um ato administrativo. Tá legal? Um ato administrativo. Bacana? Imagine aí, você vai até uma farmácia, legal? Você vai até um restaurante, uma lanchonete, você bate lá como consumidor, você chega para o dono do estabelecimento e fala, olha, me deixe ver aí o seu alvará de funcionamento, o seu alvará da vigilância sanitária, Lógico, você vai pedir isso lá na lanchonete depois que já tiver chegado o seu lanche ali. Pelo amor de Deus, não peça o alvará antes de chegar o lanche.
Legal? Mas aquele alvará sanitário, aquela licença de funcionamento do estabelecimento também foi resultado de um ato administrativo. Tá legal? Aquele comerciante pediu, solicitou a administração e a administração expediu aquele ato em favor do particular, em favor ali do dono do restaurante, do dono da farmácia, do dono do supermercado. Tá legal? Então são exemplos aí de atos administrativos. Querem outro exemplo? Aqui não tão festivo, mas experimente você trafegar ali por uma rodovia, uma rodovia federal, né, a 200 por hora. Trafegue lá a 200 por hora, né, e, enfim, brincadeiras à parte, né, se correr tudo bem, vai chegar para você uma multa de trânsito. Legal? Porque você excedeu o limite de velocidade da via. Aquela multa de trânsito, amigos, aquela multa de trânsito também é o exemplo de um ato administrativo. Um ato administrativo com caráter de punição, tá legal? Mas é um ato administrativo. Né? Imagine só que você é dono de uma farmácia, agora você é o dono da farmácia, e você está ali vendendo medicamentos vencidos. Legal? O que vai fazer? Chega a vigilância sanitária, ela vai poder apreender aqueles medicamentos. E aquela apreensão, amigos, é resultado, é consequência de um ato administrativo. Ela pode chegar ao ponto de fechar as suas portas, interditar a sua farmácia. Aquela interdição também é resultado de um ato administrativo. Tá legal? São todos exemplos de atos administrativos praticados pelo poder público. Estes com efeitos externos à administração, mas há uma série de atos com efeitos internos. Por exemplo, a concessão de férias a um servidor público, o ato de homologação do seu concurso público. Tá legal? Então foi feito lá o concurso público, um belo dia a autoridade competente vai examinar se o concurso foi conduzido, foi realizado de acordo com a lei. Se tudo estiver certo, ela dá o carimbo dela lá, ela homologa aquele procedimento, aquele concurso público. Esta homologação também é decorrente de um ato administrativo. É legal? E um ato administrativo, amigos, ele possui alguns conceitos, algumas definições, algumas características muito próprias. E é importante que a gente conheça como os principais doutrinadores, os principais estudiosos do direito administrativo definem ato administrativo. Nós vamos trazer aqui duas definições para vocês. Legal? Se você desejar se aprofundar, sugiro que vá lá no material PDF e aí tem várias outras definições. Mas aqui para a nossa videoaula, acredito que essas duas principais, elas vão já trazer uma luz suficiente para o que cai em prova. Bacana? Então, olhem só, pessoal. Se nós formos lá no livro do Carvalho Filho, José dos Santos Carvalho Filho, ele vai definir ato administrativo, pessoal, como a exteriorização da vontade de agentes da administração pública ou de seus delegatários. Legal? Então já percebam aqui, amigos, que os atos administrativos, esta manifestação de vontade, podem ser praticados tanto por agentes da própria administração pública, tá legal? Como por delegatários do poder público. São particulares que vão agir em nome do poder público. Legal? Eles vão exteriorizar a vontade nessa condição, ou seja, agindo como agentes públicos, como representantes do Estado. Legal? E aqui nós temos outra característica marcante dos atos administrativos, que é o fato de serem praticados sob regime de direito público. Ou seja, sobre regime jurídico administrativo. Legal? Então, quando a gente fala em ato administrativo, nós estamos falando necessariamente em manifestações de vontade que ganham o colorido do direito público. Legal? Naquelas situações em que o poder público manifesta a sua vontade sob regras do direito privado, aí, amigos,
esta manifestação de vontade, regida pelo direito privado, essencialmente, não ganhará esse nome de ato administrativo. Legal? Será um mero ato da administração, ato privado da administração. Legal? Então, vejam aqui em amarelo estas duas principais características. É uma exteriorização de vontade regida pelo direito público. E para que serve um ato administrativo? É para a produção de efeitos jurídicos, ou seja, eu quero modificar um pouquinho, né, o mundo jurídico por meio da prática daquele ato administrativo. Legal? E sempre com vistas ao atendimento do interesse público. Bacana? Outra definição importante em provas é a trazida pela Maria Silvia Zanella de Pietro, que diz o seguinte, não usa o vocábulo exteriorização, ela já usa aqui declaração, mas é basicamente a mesma coisa, declaração do Estado ou de quem esteja representando o Estado, legal? Declaração esta, amigos, que produz efeitos jurídicos, e de Pietro, ela traz isso de modo muito claro, não são quaisquer efeitos jurídicos, são efeitos jurídicos imediatos, concretos, legal? Para a prática do ato administrativo, eu tenho que seguir a lei, tenho que observar a lei. Já vimos, o ato administrativo é praticado sob regime de direito público e não de direito privado. E claro, né, como toda atuação do poder público está sujeita ao controle pelo poder judiciário. Legal? Entendido até aqui? Pessoal, nós vamos agora trocar em miúdos essas definições, né, e trazer aqui para vocês algo mais palpável que vocês possam realmente se escorar quando o assunto é definição, conceito de ato administrativo, para que você realmente, inclusive, esteja preparado para uma eventual cobrança, né, seja ali objetivo, discursivo em provas sobre este tema. Então, olhem só. Nós já vimos que ato administrativo é uma declaração. Legal? É uma declaração, ou manifestação, ou exteriorização de vontade. Daldi, quem é que pode expedir essa declaração? Pessoal, nós já vimos que essa declaração de vontade pode ser expedida pela própria administração pública, tá legal? Ou de quem estiver fazendo as vezes de administração pública, ou seja, de algum particular que esteja agindo como administração pública. Daldi, eu não entendi aí esse segundo caso. Pessoal, imaginem o seguinte, imagine que você está dirigindo aí seu carro, tá legal? Está conduzindo aí seu veículo para uma rodovia e a rodovia tem aquela plaquinha ali, rodovia pedagiada, legal? Ou seja, aquela rodovia, né, foi feita ali uma licitação e aquela rodovia, amigos, quem está cuidando dela, deixando ali o asfalto niveladinho, a grama, o mato aparado ali na lateral, não é o poder público diretamente, tá legal? É um particular que age ali como uma concessão de serviço público, tá legal? É um particular concessionário de serviço público, aquilo ali que é a rodovia pedagiada. Muito bem. Quando aquele particular, lá da rodovia, né, que cobra o pedágio, aquele particular estiver agindo como administração pública, legal? Ele também estará praticando atos administrativos. Então, o ato administrativo, amigos, ele não é exclusivo da administração direta, das autarquias, das fundações, das estatais. Há casos em que particulares também irão praticar atos administrativos. Em alguns casos, o concessionário de serviço público, ele irá promover desapropriações. Ele irá agir como se fosse a administração pública, agindo como um delegado, né? Um delegatário de serviço público, um delegatário que vai agir em nome do Estado. Tá legal? Então, a primeira observação é que podem praticar atos administrativos, tanto a administração como particulares que estiverem fazendo as vezes de poder público. Mas aqui nessa primeira observação, nós temos uma outra importante conclusão.
Amigos, se ato administrativo é necessariamente uma manifestação, uma declaração, nós já podemos depreender, olhem só, já podemos depreender que a omissão, amigos, que a omissão, ou seja, o silêncio, como regra geral, não é ato administrativo. Tá legal? Então, para que eu possa ter um ato administrativo, necessariamente eu estou diante de uma manifestação, uma declaração, uma exteriorização, algo concreto. Tá legal? E se a administração fica de boca fechada, se ela se omite, se ela fica quietinha, calada, não teremos a prática de um ato administrativo. Parte da doutrina chega a dizer que o silêncio, a omissão administrativa é, na verdade, um fato administrativo e não um ato administrativo. Então imagine o seguinte, naquele nosso exemplo lá do alvará de construção, tá legal? Você comprou aí o seu lote, comprou lá o terreno, peticionou, entregou lá na administração do município, lá na prefeitura, todos os documentos e, Daldi, já tem 30 dias, ninguém me respondeu nada. Eu consultei lá o meu processo, né? Ele está paradinho lá onde eu o deixei. Daldi, agora já tem 60 dias e ninguém me respondeu nada. Amigos, aí vem a grande pergunta. Posso considerar que nessa omissão administrativa, nesse silêncio da administração, ela me autorizou a construir a minha casa? A resposta é não. Como regra geral, amigos, o silêncio não equivale a consentimento. Tá legal? O silêncio não é ato administrativo, não é consentimento. Então, aqui no poder público, quando o assunto é ato administrativo, quem cala não consente. O silêncio não é ato, o silêncio não é manifestação de vontade. Bacana? Adiantando um pouco mais aqui, é importante nós lembrarmos que é uma declaração tanto da administração pública, né, do Estado, ou de um particular que o represente, né, e essa declaração não é uma declaração qualquer. É uma declaração que produz efeitos jurídicos. Legal? Efeitos jurídicos, mas não é todo e qualquer efeito jurídico. São efeitos jurídicos imediatos. Tá, de agora eu me perdi, né, nessa história aí de efeito jurídico imediato. Pessoal, é o seguinte. Olhem só. Antes de vir dar essa aula aqui para vocês, eu saí de casa, peguei o carro, né, liguei o carro pela manhã, legal? Abri o portão, né, com controle remoto, tirei o carro da garagem, legal? E saí aqui na rua da minha casa dirigindo o carro. Bacana? Isso é um fato? É. Daldi, qual que é o efeito jurídico disso aí que você fez até agora? Pessoal, até agora eu só comentei alterações no mundo dos fatos. Tá legal? Tirei o carro do lugar, abri e fechei o portão, desloquei ali meu corpo para fora de casa. Né? Então, só alterações no mundo dos fatos, somente efeitos no mundo dos fatos. Até agora, eu não comentei com vocês nenhum efeito do mundo jurídico. Agora imagine o seguinte, imagine que eu parei o carro, né, numa agência de viagens e comprei uma passagem aérea. Tá legal? Comprei uma passagem aérea para daqui a 30 dias dar uma aula. Bacana? A partir desse momento, aí sim, houve a prática de um ato que vai produzir efeitos jurídicos. Tá legal? O que é esse efeito jurídico? É justamente uma alteração no mundo jurídico. A aquisição de um direito, a modificação de um direito, a extinção de um direito. Tá legal? Então, a partir daquele momento em que eu fiz um contrato lá com a agência de viagens para ela me vender ali uma passagem, né, a partir daquele momento eu adquiri um direito, né, o direito de, daqui a 30 dias, eu pegar um avião para determinado local. Legal? Então, a partir daquele momento, houve a prática de um ato, né, que produziu efeitos jurídicos. Agora, amigos, esses efeitos jurídicos devem ser imediatos, devem ser efeitos jurídicos concretos. Tá legal? Efeitos jurídicos concretos.
E se nós formos, por exemplo, né, pegar uma lei, tá legal? A lei, amigos, é uma manifestação de vontade do poder público, né? Não no exercício da função administrativa, mas no exercício da função legiferante. Mas nós temos uma diferença muito importante entre as leis, tá legal? Eu estou falando aqui em lei em sentido formal, lei aprovada lá pelo legislativo, e os atos administrativos. Por quê? A lei, ela vai trazer ali disposições de caráter abstrato. As regras da lei são gerais, impessoais e abstratas. E isso vai distinguir as leis aqui dos atos administrativos, que produzem efeitos não abstratos, como as leis, mas efeitos concretos, efeitos imediatos. Tá legal? Então, declaração da administração pública ou do particular que estiver agindo como administração. Legal? O silêncio não é ato administrativo. Ato este que produz efeitos jurídicos imediatos. Bacana? Efeitos concretos e não abstratos. E além disso, os atos administrativos, eles são regidos pelo direito público, pelo chamado regime jurídico administrativo. Daudi, mas eu tenho uma dúvida que é a seguinte: toda vez que a administração age, ela está agindo regida pelo direito público, não é verdade? E a resposta, amigos, é não. Legal? Há algumas situações em que a administração pública irá agir com base não no direito público, mas principalmente com base no direito privado. Tá legal? Imagine aí, a administração pública vai lá e vai fazer uma doação, vai doar computadores inservíveis para uma instituição, né, para uma escola pública. A administração vai contratar um seguro, vai abrir uma conta corrente. São atuações do poder público que ganham um colorido não do direito público, mas do direito privado. Tá legal? Então, uma característica marcante dos atos administrativos é o fato de serem regidos pelo direito público, pelo regime jurídico administrativo. Bacana? E isso, amigos, esse terceiro item é que vai diferenciar atos administrativos de atos da administração. Legal? Nós vamos ver mais à frente que ato da administração é um grande gênero, sendo que ato administrativo é uma das espécies deste grande gênero ato da administração. Belezinha? O que mais, pessoal? Olhem só, os atos administrativos devem ser praticados de acordo com a lei, né? Então o ato não deve contrariar a lei. O ato administrativo, ele é praticado em regime infralegal, abaixo da lei. Então o ato deve obediência às disposições legais. Né? E como mencionado ali pela Di Pietro, os atos administrativos estão sujeitos ao controle judicial. Significa que se eu homologuei um concurso público, né, pratiquei um ato administrativo desrespeitando regras previstas em lei, opa, o candidato vai lá e maneja um mandado de segurança. Ele inicia lá o controle judicial dos atos administrativos. Tá legal? Inicia lá o controle judicial dos atos administrativos. Né? A gente já viu que como os atos devem respeitar a lei, né? O que vai fazer aqui o juiz nesse controle judicial é justamente comparar o ato com a lei. Tá legal? Antes da gente avançar, eu quero só aprofundar aqui com vocês em 3 aspectos. Olhem só, começando aqui de baixo para cima. Se nesse controle judicial, meus amigos, identifica-se que o ato que deveria respeitar a lei, ele inobservou a lei, o que vai fazer? Teremos lugar aqui, terá lugar a anulação do ato administrativo, tá legal? O ato violou a lei, o ato descumpriu a lei, então o ato será declarado nulo, ele será anulado, tá legal? Inclusive é possível que ele seja anulado aqui como resultado desse controle judicial, tá legal? Olhem só, nós comentamos que os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos. Não é verdade? E, pessoal, o efeito jurídico do ato administrativo é justamente o que eu
quero. Legal? Então, o objeto, amigos, o objeto do meu ato administrativo, né? Fiquem tranquilos, a gente vai detalhar isso mais à frente, mas justamente o meu objeto do ato administrativo é justamente a produção de efeitos jurídicos concretos. Tá legal? Então, se eu pratico, imagine só, eu vou lá, pratico um ato administrativo concedendo licença maternidade, né, licença paternidade para um servidor público. Né? Eu fui lá, a minha filha nasceu, eu peguei a certidão de nascimento dela, apresentei lá para o meu órgão, e o que fez lá o setor de RH, né, juntamente com o meu chefe, eles foram lá e praticaram um ato administrativo me concedendo uma licença paternidade. Tá legal? Qual que era o grande objetivo do ato? Provocar, né, um direito ali ao meu favor. Alterar o mundo jurídico para me dar um direito. Legal? O direito de ficar sem trabalhar por tantos dias, receber da minha remuneração para curtir a paternidade. Tá legal? Então, o que objetiva um ato administrativo é justamente isso aqui, a produção de efeitos jurídicos imediatos. Né? O afastamento do servidor sem prejuízo da remuneração para ele curtir a licença paternidade. Bacana? E uma última observação, amigos. Né? Já falamos aqui sobre a anulação, quando o ato descumpre a lei, né, viola aqui esse quarto item. Já comentamos aqui que a produção de efeitos jurídicos é justamente o grande objetivo do ato administrativo. Tá legal? E aí é importante também, né, nós lembrarmos que, né, toda esta atuação administrativa, né, toda essa produção de atos administrativos sujeita-se à lei, sujeita-se ao regime jurídico administrativo, que dá ao poder público tanto prerrogativas, né, na superioridade, na supremacia do interesse público sobre o particular, como impõe restrições, né, restrições decorrentes do princípio da indisponibilidade do interesse público. Tá legal? E quando o ato é praticado, por mais que o poder público irá se valer dessas prerrogativas, ele também deve observar essas restrições, essas sujeições do regime de direito público, do regime jurídico administrativo. É legal? Para a gente sistematizar aí tudo isso que nós comentamos, pessoal, nós vamos trazer aqui esse slide. Aqui é hora de agora memorizar mesmo todos esses itens. Então, ato administrativo é uma declaração, manifestação, exteriorização, é legal? Tanto do Estado como dos particulares que atuem em nome do poder público, como os concessionários, né, permissionários e autorizatários de serviço público. Né? Lembre-se lá da rodovia pedagiada. É legal? Ato administrativo é essa declaração sujeita a regime de direito público. Né? Então, o ato administrativo, amigos, ele tem essa estrelinha aqui, ó. Ele tem essa estrelinha, precisa até de legenda essa estrelinha, né? Mas ele tem esse carimbo. Ele tem aqui esta marca que os diferencia de outros atos da administração. É esse colorido do direito público. Tá legal? Produz efeitos jurídicos, né? Alterações no mundo jurídico, mas de maneira concreta e não de maneira abstrata como uma lei. Apenas para a gente reforçar aí essa distinção, a lei, amigos, imagine aí, foi publicada uma lei, né, trazendo ali a uma determinada alteração, lá na Lei 8.112, né, trazendo ali uma alteração na Lei de Licitações, bacana. Quantas situações, quantas pessoas, quantas relações jurídicas vão ser alteradas com aquela modificação da lei? Pessoal, é praticamente impossível, né? É indeterminado nós estimarmos aqui, nós sabemos quais são as relações, quais pessoas serão alteradas, serão afetadas com aquela alteração, com aquela lei. É legal? Por quê? Porque o conteúdo da lei é um conteúdo genérico, é um conteúdo impessoal e abstrato.
Legal? É a famosa lei GIA, né? Geral, impessoal e abstrato. Agora, quando a gente fala em ato administrativo, eu estou falando não em um conteúdo abstrato que vai atingir ali um número indeterminado de relações jurídicas, um número indeterminado de pessoas, mas eu estou falando em disposições, efeitos concretos. Tá legal? Efeitos concretos, efeitos imediatos. Bacana? Então eu já sei, né, nos atos propriamente ditos, eu já sei quais são os destinatários, quantos são aquelas pessoas que serão afetadas com aquele ato administrativo. Tá legal? Essa é a regra geral. Bacana? E aí nós temos essa distinção entre ato administrativo e atos normativos, atos legislativos de um modo geral. Bacana? O que mais, pessoal? Atos administrativos são passíveis de controle judicial, né, já que são expedidos em caráter infralegal e sujeitando-se sempre à lei. Bacana? Agora, olhem só. Agora nós vamos fazer aqui, costurar, né, esse tema sob um outro enfoque. Nós já até havíamos adiantado que ato administrativo é uma espécie do grande gênero ato da administração. Legal? Ato da administração, amigos, de um modo geral, né, toda e qualquer manifestação de vontade do poder público. Legal? E aqui nós vamos trazer algumas espécies dos atos da administração e vamos compará-las com os atos administrativos. Então, olhem só. Aqui em azul, o grande gênero, atos da administração, e aqui em vermelho nós teremos os atos administrativos propriamente ditos. Beleza? Em primeiro lugar, nós temos como atos da administração, inconfundíveis com atos administrativos, os atos de direito privado. É legal? Se são regidos primariamente pelo direito privado, eles deixam de ser administrativos. Atos administrativos são regidos pelo regime jurídico administrativo, direito público. Bacana? E aí nós podemos dar aqui como exemplo, né, as doações. A doação, ainda que seja feita pelo poder público, será considerado um ato regido primariamente pelo direito privado. Tá legal? Imagine só, o poder público vai lá e aluga um imóvel. Legal? Aquele contrato de locação do poder público também é um ato da administração, porque ele é regido primariamente pelo direito privado e não pelo direito público. Bacana? Outro exemplo de ato da administração, que não se confunde com ato administrativo, são os chamados atos materiais da administração pública. É bem provável que você, certo dia, já tenha visto algum gari, alguns funcionários ali da prefeitura, por exemplo, fazendo a varrição da rua. Tá legal? É bem provável, né, que aí na sua cidade já tenha ocorrido uma demolição de casa. Demolição de um edifício, demolição esta determinada pelo poder público. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Há situações em que nós não teremos manifestações de vontade. Ali vai ser o quê? Só a execução. Tá legal? Alguém, um belo dia, determinou que a casa fosse demolida. Legal. Isso é ato administrativo. Agora, quando os pedreiros da prefeitura pegam lá, né, o trator, pegam lá a escavadeira e vão até aquele local e demolem a casa, aquilo, amigos, o ato de demolição não é ato administrativo. Tá legal? A varrição das ruas da sua cidade não é ato administrativo, porque ali não há declaração de vontade, há apenas execução. E se não há manifestação de vontade, não se amolda ao conceito de ato administrativo. Legal? O que mais, pessoal? Olhem só, os chamados atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor. E muita atenção aqui, amigos. Estes aqui são os chamados atos enunciativos. São os chamados atos enunciativos. Imagine o seguinte. Imagine que você já é servidor público há 5 anos.
né? E você, enfim, por um motivo ou outro, você vai precisar de uma certidão de tempo de serviço. Você quer saber quantos dias você trabalhou em determinada repartição pública, tá legal? Então você vai lá, faz um requerimento, preenche ali o papel, né? Digita lá e pede ali a emissão dessa certidão de tempo de serviço, tá legal? Passados alguns dias chega ali para você, né? Olha, certifico que fulano de tal trabalhou aqui nessa repartição, né, durante tantos anos, tantos meses e tantos dias. Legal? O que vai acontecer? Daldi, tem alguma manifestação de vontade naquela certidão? E a resposta, amigos, é não. Tá legal? Então, se nós formos considerar estritamente o conceito de ato administrativo, esses atos de mero conhecimento, esses atos de opinião, juízo, valor, de certificar um determinado fato, uma determinada situação, situações essas que nós daremos o nome aqui de atos enunciativos, a rigor, não seriam chamados, né, de atos administrativos propriamente ditos. Tá legal? Então, nós veremos que a doutrina acaba estudando estes atos como se fossem atos administrativos, mas ela faz isso sem prejuízo de fazer aqui essa ressalva, de fazer essa crítica. É aquela história, olha, vamos estudá-los aqui, vamos examinar aqui esses atos, certidões, atestados, pareceres, mas vou colocar aqui um asterisco de que eles não são atos administrativos a rigor, atos administrativos propriamente ditos. Belezinha? O que mais, pessoal? Atos políticos, nós já comentamos a sanção, o veto, celebração ali de um tratado internacional, tudo isso resulta não da função administrativa, mas da função política, da função de governo. Tá legal? Atos normativos, como, por exemplo, pegue ali um decreto, pegue uma instrução normativa, pegue ali um regimento interno, pegue, por exemplo, uma resolução, tá legal? Nesses atos normativos, o que vai acontecer? Os efeitos jurídicos que são criados, os efeitos jurídicos que são provocados por esses atos, eles não são imediatos, não são concretos, são efeitos abstratos como regra geral. Então aqui também, a rigor, eles não se enquadrariam, não se amoldariam nessa definição estrita de ato administrativo. Legal? Nós estudaremos esses atos normativos como se fossem atos administrativos, mas importante que você conheça essa crítica doutrinária. Parte da doutrina diz que os atos normativos não seriam atos administrativos propriamente ditos. Tá legal? Então aqui algumas espécies de atos da administração, que não possuem todas as características, todos esses elementos da definição dos atos administrativos propriamente ditos que a gente comentou. Beleza? Nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui esse bloco e na sequência nós vamos dar continuidade com estas distinções e com as questões de prova.